Fala, rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigo do JSTV, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? O vídeo dessa tarde falando sobre o clube de regatas do Flamengo, mas se você torce pro Bahia, se você torce pra outro time também, eu vou falar de 3 jogadores que eu considero bons jogadores, né? 2 deles acima da média, um deles acima da média, o outro mais ou menos, e o outro tá bem abaixo no fim de carreira, mas também eu acho que pode jogar em algumas equipes, que podem reforçar outras equipes do futebol brasileiro, que estão aí escanteados no rubro-negro carioca e tendem a ser negociados já na próxima temporada. Eu tô falando de Everton Cebolinha, Michael e também o Pablo. Cara, hoje jogar no Flamengo é complicado, porque o Flamengo tem muita disputa. Então, assim, alguns jogadores, quando estão voltando para o futebol brasileiro, como aconteceu exemplos aí do próprio Scarpa, que quis ir para o Atlético Mineiro, deixando muito claro que no Atlético ele teria a possibilidade de poder jogar. Um pouco mais lá atrás, o Paulinho voltou também para o futebol brasileiro, para o Atlético, e disse que no Flamengo ele não teria a possibilidade. Agora, mais recente, o próprio Renier falou, não, aqui no Atlético eu vou ter mais... Até que o Renier lá no Atlético já chegou sendo reserva. Em nenhum momento ele se consolidou até o presente momento como titular, né? Enfim, e a disputa é muito grande mesmo. Basta você ver os jogadores que estão sendo escanteados pela equipe do clube de regatas do Flamengo, que devem ser aí negociados para a próxima temporada. Vou começar falando sobre o Pablo, o zagueiro Pablo, que veio da Rússia para o Flamengo, mas antes ele teve uma passagem muito boa pela equipe do Corinthians, onde foi campeão brasileiro, enfim, né? E do Corinthians ele foi, se eu não me engano, para o Bordeaux, né, lá da França, e depois foi pro Lokomotiv Moscou, e do Lokomotiv Moscou acabou vindo pro clube de regatas do Flamengo. Ele tem passagem por vários clubes, ele iniciou a carreira em 2008 lá no Ferroviário, passou pelo Arati, enfim, aí depois, passou o primeiro grande time que ele foi jogar foi no Ceará, aí depois já passou aí pelo Grêmio, Avaí, Ponte Preta, teve uma primeira passagem pelo Bordeaux, aí foi pro Corinthians, ficou entre empréstimos e renovação de empréstimo, quando foi pro Lokomotiv Moscou e veio pro clube de regatas do Flamengo. Nesse período ainda teve um empréstimo, né, do Pablo para o Botafogo, onde ele jogou, se não me engano, uma partida e depois não jogou mais, e agora ele tá no Flamengo até o presente momento, treinando à parte. Sequer ele tá treinando junto com o elenco rubro-negro. O Felipe Luiz já deixou claro que não conta aí com o jogador. Se você acompanhar ele nas redes sociais, você vai perceber que ele tá treinando incessantemente, mostrando que tá bem fisicamente, para que na próxima temporada ele possa ter oportunidade em outras equipes. Vou trazer aqui, ele tá valendo hoje no mercado 600 mil euros, né? Então, assim, tá bem desvalorizado o Pablo. Só para você ter uma ideia, quando ele veio aqui pro Flamengo, quando o Flamengo tirou ele do Lokomotiv, o Flamengo pagou, o Lokomotiv pagou 8 milhões de euros, né, para tirar ele do Bordeaux, e o Flamengo pagou 2,8 milhões de euros. Também não foi um valor efetivamente muito alto, né? Pode ter sido alto na época, né, 2022, enfim. E agora tá valendo 600 mil euros o Pablo, tá? Ele já tem uma certa idade. Ele é um jogador de 34 anos, é um jogador muito potente fisicamente, apesar de 2025 e 2024 dele ser com muitas lesões, mas é muito experiente para times que, na minha concepção, não propõem tanto jogo, né? Eu até estava conversando com alguns amigos em um podcast um tempo atrás, eu falei, cara, para ter um garoto da base como o Cleiton, que ainda não tá pronto no banco, inclusive o Cleiton entrou nessa partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro, eu preferiria colocar o Pablo, porque o Pablo tem um porte físico avantajado, ele, quando o Flamengo está sendo pressionado, principalmente na bola aérea, ele é um zagueiro contundente, né? Agora tem que ver as questões físicas, e o Flamengo simplesmente largou o Pablo lá treinando em horários alternados. Eu, na minha humilde opinião, até acho que pode ter acontecido alguma coisa além, né, da questão de utilizá-lo ou não. Eu tenho certeza que ele vai processar o clube, isso é fato, ele está juntando provas. Mas é um jogador que ano que vem vai ficar à disposição. Ele chegou no Flamengo dia 14 de março de 2022, cara. Já estamos em 2025 e ele foi utilizado muito pouco e tem contrato agora até dezembro de 2025. Acho que a primeira coisa que o Pablo vai fazer quando cruzar 25 para 26, dia 31 para o dia 1º, é entrar na justiça e protocolar, né? Já deve ter pronto o documento já do advogado, já deve ter até procuração e advogado constituído para poder para processar o Flamengo, o Pablo, né? Enfim, é direito dele, né? Como também é direito do clube não querer utilizar o jogador. O Flamengo deu a possibilidade dele ser negociado com outras equipes, mas não chegaram propostas contundentes. Chegou uma do Remo, o jogador não quis ir. Enfim, né? E ele vai embora agora, e recebendo bem, tá? Em dia, vai embora agora dia 31 e vai ficar livre no mercado para poder seguir a carreira dele. Outro jogador que veio na época do presidente Rodolfo Landim e o Marcos Braz, que agora é dirigente lá do Remo, torcida também tá boladona com o Braz lá no Remo,
vendeu ele para o mundo árabe, muito bem vendido, mas ficou uma promessa de que se ele voltasse para o futebol brasileiro, ele voltaria para o clube de regatas do Flamengo. Trata-se do Michael, cara. O Michael é um dos salários mais altos do clube de regatas do Flamengo hoje. Ele está valendo no mercado hoje 4 milhões de euros, deu uma grande desvalorizada. E ele está com 29 anos, tá bom? 1,66 m, ponta esquerda. Ele que começou a carreira dele lá atrás, jogando lá no Goiás, né? Ele não teve muitos clubes na carreira dele, foram poucos clubes. Ele começou, na verdade, no Monte Cristo, depois foi pro Goiânia, do Goiânia foi pro Goianésia, aí foi pro Goiás, onde apareceu pro cenário nacional, veio pro Flamengo, do Flamengo ele foi vendido por 7 milhões de euros para o Al Hilal, cara. Então foi bem lá pro Al Hilal por 7 milhões de euros e veio pro Flamengo aí a custo zero quando o contrato dele foi rescindido em 2024. Em nenhum momento ele conseguiu jogar, em nenhum momento ele conseguiu se firmar como jogador aqui do Flamengo nessa volta. Tecnicamente é um jogador muito esforçado, ele tem um drible, o contra um dele é forte, mas parece que falta nele, não falta ímpeto, mas falta muita inteligência, né, no Michael. Às vezes uma jogada simples, ele quer florear tanto essa jogada que acaba se complicando e às vezes pisando até na bola. Então o Felipe Luiz já deixou muito claro que não conta aí com o jogador e sequer ele está sendo relacionado também, assim como o Pablo, sequer o Michael está sendo relacionado para o banco de reservas. E aí tem esse terceiro aqui, meus amigos, que eu acho que é um baita jogador, mas é aquele típico jogador que precisa estar com a moral elevada e com a confiança em dia, porque ele tem a característica de arriscar muito, né? Cara, ele foi, em seleção brasileira, já foi o melhor jogador de uma Copa América, jogou muito no Grêmio, e eu acho que ainda continua jogando muito, mas tá com a moral, tá com a confiança muito lá embaixo, e as jogadas com ele acabam não acontecendo. E o Felipe Luiz tem dado pouquíssimas oportunidades também pro Everton Cebolinha. Ele tem contrato até o meio de 2026. Eu, particularmente, eu gosto muito desse jogador, eu acho ele diferenciado. Eu acho um desperdício o Felipe Luiz não tá utilizando. Quem tá jogando pelo lado esquerdo ali do Flamengo é o Samuel Lino. E quando o Samuel Lino tá mal, ele bota ali pela esquerda ou o Luiz Araújo torto, ou senão ele cisma, porque parece que o Bruno Henrique tem um contrato assinado falando que ele tem que entrar em todo jogo. Ele cisma em botar o Bruno Henrique e não bota o Everton Cebolinha, que eu acho um grande jogador e um grande desperdício no clube de regatas do Flamengo até hoje. Como eu disse anteriormente, ponto esquerdo ele também é do Bertolucci. Ele tem 1,74 m, 29 anos. Ele nasceu em Fortaleza e tá valendo aí a bagatela de 7 milhões de euros. Chegou no Flamengo em 18/7/2022 e tem contrato até o meio do ano de 2026, tá? Ele que começou a carreira, vou trazer aqui o histórico da carreira dele para vocês. Também é um jogador que teve poucos clubes na carreira. Ele começou no São Bernardo, aí foi pro Fortaleza, isso tudo no Sub-20, né? Depois foi pro Grêmio, Sub-20 na temporada de 2012 e 2013. Aí do Grêmio se profissionalizou, foi pro Benfica. E do Benfica ele veio para o clube de regatas do Flamengo. O Flamengo pagou à época, meus amigos, 14 milhões de euros para repatriar o Everton Cebolinha. Então, se o seu time está precisando de jogador, no Flamengo tem 3 caras que estão escanteados, não estão jogando e doido para poder arrumar um novo clube. O mais barato, experiente para a zaga, o Pablo. O Michael para jogar de ponta esquerda e outro também ponta esquerda, o Everton Cebolinha. Esse é um pouco mais caro, tá valendo, como eu disse anteriormente aqui, a bagatela de 7 milhões de euros, mas é um jogador de seleção que chega para poder resolver o problema da posição, tá? Mais uma vez eu repito, eu acho que ele está sendo muito mal aproveitado nesse time do Flamengo. E reza as más línguas de que o Everton Cebolinha já tem conversas adiantadas para a próxima temporada com o Grêmio Porto Alegrense. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Você que está comigo aqui no JS TV, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso novo canal, obrigado. Deixa o like, dá uma hypada no vídeo, deixa um comentário, quero saber o que você está achando do nosso conteúdo, é muito importante para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no nosso canal. Um forte abraço para você, uma boa tarde, eu sou o Jonas Stelman, saudações, tamo junto, valeu!